Pecaia, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecaia, filho de Romélias, um dos seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argobe e Arié, tendo com ele 50 galaditas. Matou-o e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Pecá, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romélias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei de Assíria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel, Bet-Macá, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, Galileia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romélias, e assassinou-o, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O restante da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Joatão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romélias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia não desapareceram os lugares altos, o povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Racém e Pecá, filho de Romelias. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Acás, rei de Judá. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romélias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou durante 17 anos em Jerusalém. Não praticou o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, mas seguiu as pegadas dos reis de Israel. Chegou a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Racém, rei da Síria, e Pecá, filho de Romélias, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Cercaram Acás, mas não o puderam vencer. Por aquele mesmo tempo, Racém, rei da Síria, restituiu Elate aos edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os edomitas voltaram a Elate, onde estão até o dia de hoje. Acás tinha enviado delegados a Teglat-Falazar, rei da Assíria, para dizer-lhe: Eu sou teu servo e teu filho. Vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e mandou-os de presente ao rei da Assíria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela. Deportou a sua população para Quir
e mandou matar Rassom. O rei Acaz foi a Damasco para entrevistar-se com Teglat-Falazar, rei da Assíria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acaz mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado do mesmo com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme o desenho que o rei Acaz lhe enviara de Damasco e terminou-o antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Queimou nele o seu holocausto e sua oblação, derramou libações e aspergiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o de diante do templo, entre o altar novo e o templo, e mandou colocá-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: queimarás no grande altar o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei. Além disso, desmontou o rei os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias, desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze que o suportavam e colocou sobre um suporte de pedra. Tirou também do templo do Senhor, por causa do rei da Assíria, o pórtico do sábado, que fora construído no edifício, e a entrada da estrada para o rei. O restante da história de Acaz, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Acaz adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanasar, rei da Síria, atacou-o e Oséias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas, tendo o rei da Síria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sais, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Síria, tomou-o e o pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-o por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se da Samaria e deportou os israelitas para a Síria, estabelecendo-os em Ala, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más, e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles. Irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi e vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e endureceram seu coração, como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Desprezaram seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam às advertências que lhes tinham feito e seguiram as vaidades
tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos acerás. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus, prestaram culto a Baal, fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, entregaram-se à adivinhação, à bruxaria, enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo o que desagradava ao Senhor, irritando-o. Por isso o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu, mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e a entregou nas mãos dos saqueadores até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo ao culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu da sua presença, como tinham anunciado pela boca dos profetas seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Assíria, onde ainda estão atualmente. O rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades, mas como eles não prestaram culto ao Senhor quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles, que os devoraram. Foram então avisar o rei da Assíria: os povos que transferistes para a cidade de Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso este Deus mandou contra eles leões, que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria, instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônicos fizeram uma estátua de Sucote-Benote, os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Acima, os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartak. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Deste modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Não lhes prestarei cultos e não lhe oferecerei sacrifícios, mas temei ao Senhor, que vos tirou do Egito com o poder de seu braço. A ele temereis, diante dele vos prostrareis, e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses, não vos esquecereis do tratado que fiz convosco.
Não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos.